E aí pessoal, depois de anos jogando Dragon Ball Xenoverse 2, decidi parar. E não foi por causa de gráfico, jogabilidade ou que enjoei. Foi algo muito mais profundo, a minha fé, e fica comigo até o final, porque isso vai mudar a forma com que você vê os jogos. O início e minha paixão pelo jogo. Sempre fui fã de Dragon Ball desde pequeno, quando percebi que Xenoverse 2 foi como um sonho. Criar meu personagem, lutar ao lado de Goku, salvar o tempo. Joguei horas e horas. Só que um dia, algo me incomodou. O desconforto espiritual começou. Eu comecei a notar coisas estranhas, cristais demoníacos, personagens com aparência maligna, o nome Mr. Satan, transformações chamadas de Deus Super Saiyajin e até referências ao número 666, escondidas no jogo. Isso começou a gerar um peso espiritual e toda vez que eu desligava o console, eu sentia minha mente agitada, confusa e sem paz. Detalhes específicos do jogo. Cristais dos demônios, Dark Cristais. Isso sim existe no jogo, é uma referência ao reino dos demônios, lidado por vilões como Torra, Mira, Demigra, que manipulam o tempo e tentam corromper a linha temporal. Eles usam cristais demoníacos para controlar os guerreiros Z, corromper heróis e abrir portais. A manipulação de almas e tempo, que são elementos espiritualmente perigosos, do ponto de vista cristão. Isso representa o ocultismo simbólico, mesmo que disfarçado de fantasia. Camiseta da filha do Mr. Satan. A personagem Videl, filha do Mr. Satan, já causa desconforto pelo nome. Mesmo que Mr. Satan tenha sido criado por uma personagem cômico no Japão, ele se chama Hércules, mas o Ocidente virou Satã. Isso abre espaço para a banalização de um nome sagrado sério. Camisetas símbolos como Satã aparecem no jogo. Isso pode parecer bobo, mas para quem leva a fé a sério, isso não é brincadeira. O nome Videl, significado de Videl no contexto da franquia, é um nome com significado especial, mas ele é um anagrama de Devil, diabo em inglês. E sua relação com o personagem Mr. Satan, seu pai, é intencional, criado como um jogo de palavras. Além disso, o nome também pode ser interpretado como dá a vida, sendo uma afronta aos meios cristãos. Goku lutar contra o céu. Essa luta é central no universo de Dragon Ball e por si só não representa algo espiritual ruim, mas Cell é um vilão com aparência monstruosa e ideias de dominação. Goku morre e volta várias vezes, como se fosse um ser acima da vida, o que pode distorcer a visão da ressurreição e mortalidade verdadeira. Não é o pior elemento, mas precisa ser assistido com discernimento. Deus Super Saiyajin. Essa é uma das partes mais preocupantes, como literalmente se tornar um deus através de um ritual envolvendo 5 Saiyajins de coração puro. Ele adquire poderes sobrenaturais, voa, brilha como fogo e derrota forças cósmicas. Isso simula de uma forma simbólica a divinização do homem e algo que na Bíblia é chamado de soberba e idolatria. Isso é espiritualmente perigoso. O homem querendo ser como Deus foi exatamente o pecado de Lúcifer. Número 666 espalhado no jogo. Sim, existem referências ao número 666 em certos trechos, itens ou roupas. Isso pode parecer coincidência, mas para alguns, mais para quem tem sensibilidade espiritual. O 666 é um símbolo muito sério. Esse número está na Bíblia, como o número da besta, Apocalipse 13:18. Não é à toa que esse símbolo aparece. Muitos criadores de mídia sabem o que estão fazendo e colocam isso propositalmente. Imagens de demônios. Os vilões como Demigra têm forma demoníaca clássica, com chifres, olhos vermelhos, poderes de possessão e o domínio sobre as trevas. Há até referências de corromper o coração dos guerreiros.
Isso ultrapassa os limites da fantasia e entra no território espiritual perigoso. Conclusão espiritual: estamos certos em sentir algo estranho com esse jogo. Apesar de parecer apenas entretenimento, Xenoverse 2 carrega sim referências ao satanismo, idolatria ao poder, simbolismo ocultista, brincadeiras com nomes sagrados e estética demoníaca. Efésios 5:11 diz: "E não participeis das obras infrutíferas das trevas, antes condenai-as." Se o Espírito Santo te encontrou, ou se sentiu algo ruim, ouça. É um sinal que o jogo pode estar abrindo portas espirituais erradas, mesmo disfarçados de anime e ação. No episódio 9 da primeira temporada de Dragon Ball Super, intitulado "Desculpe a demora, Sr. Bills, finalmente nasce o Deus Super Saiyajin", apresenta o momento icônico do ritual do Super Saiyajin God. Durante o ritual, para despertar o lendário Super Saiyajin God, Goku se junta a 5 outros Saiyajins de coração puro, mesmo que entre meio em contradição essa camiseta de Videl. Eles formam um círculo de mãos dadas enquanto concentram suas energias e estão presentes Vegeta, Gohan, Trunks, Goten e Pan. Ainda no ventre de Videl, o ritual é envolvido por uma luz dourada intensa, com ondas de energia divina fluindo entre eles. Videl brilha com uma aura especial, revelando que está grávida de Pan, o que a qualifica como o 6º Saiyajin necessário. A energia se intensifica e o poder combinado é transferido para o Goku. Seu corpo se ilumina e o céu muda de cor, e então o Super Saiyajin Deus finalmente desperta, com o cabelo vermelho e uma aura flamejante. Esta cena marca o início lendário do confronto entre Goku Deus e Bills, o Deus da Destruição, o momento essencial na nova era de Dragon Ball. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? A palavra de Deus ela é clara. Em Efésios 5:11 está escrito: "E não vos assedieis as obras infrutíferas das trevas." Também em 1 Coríntios 10:23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Mesmo sendo só um jogo, aquilo estava alimentando coisas erradas no meu espírito. Idolatria, orgulho, soberba e, ao contrário, com símbolos claramente contrários a Deus. O que o Espírito Santo falou comigo? Eu senti claramente isso não glorifica a Deus. Mesmo sendo divertido, o conteúdo ali estava me afastando aos poucos da presença dele. Estava se tornando um ídolo no meu coração. A decisão e o resultado. Foi difícil, mas eu decidi e parei de jogar. Tirei o jogo, limpei o ambiente, orei e desde então eu tenho tido mais paz, mais clareza espiritual e mais tempo com Deus. Pontos que requerem atenção em Xenoverse 2. Transformações poderosas são às vezes apresentadas como uma estética que lembra transfiguração espiritual, o que pode confundir espiritualidade com poder pessoal, dependendo da mente do jogador. Alguns vilões, como Demigra, Mira ou Torra, têm aparências ou comportamentos mais espiritualmente sombrios, manipulando o tempo e as almas. O conceito de Deus da Destruição e Kaioshins traz uma espiritualidade alternativa, muitos inspirados no Shintoísmo e Budismo, o que pode ser contrário à fé cristã se não for compreendido como ficção. E não estou falando de religião, porque católico, evangélico ou qualquer outro tipo de cristão merecemos respeito, porém estou baseando a minha fé cristã. Ele mistura meio que Shintoísmo e Budismo, que pode ser ao contrário à fé cristã. Conclusão espiritual. Xenoverse 2 não é um jogo demoníaco e nem tem ligações diretas com o ocultismo, ou como outros jogos mais pesados, mas, com todo o entretenimento, ele pode ocupar um espaço indevido no coração, se consumir muito tempo e gerar idolatria. Se você joga de forma equilibrada, consciente, o que é ficção,
sem substituir o seu tempo com Deus, sem obsessão ao vício, você não está abrindo portas espirituais perigosas. Porém, uma dica final: ore antes de jogar e pergunte a Deus: Senhor, esse jogo me aproxima ou me afasta de Ti? Uma palavra para quem está assistindo: se você sente esse desconforto, não ignore. A Bíblia diz, Provérbios 4:23, sobretudo, o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Episódio de hoje: Como será os céus? O reino dos céus certamente é o maior mistério que existe para qualquer ser humano. Nenhuma produção de cinema ou TV conseguiu até hoje descrever em imagens como será a vida na eternidade. De fato, é impossível a mente humana mensurar a grandeza dos céus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O diabo trabalha na mente das pessoas com a visão de que os céus é um lugar entediante, que não terá nada para se fazer, ou que ficamos flutuando nas nuvens, tocando harpa pelo resto do tempo. Então, o que a Bíblia revela sobre a eternidade? Diferente do que muitas pessoas pensam, a respeito dos céus, ele será um lugar de total prazer, não apenas de descanso, mas também de serviço. Nos céus teremos responsabilidades. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Outra coisa que haverá na glória será o galardão, que não tem nada a ver com a salvação da alma. Há quem nos últimos minutos de vida conseguiu se salvar, mesmo não servindo a Deus em vida, como o caso do ladrão na cruz. Ele foi salvo, mas não recebeu o galardão. Esse galardão será uma espécie de recompensa, seja por suportar perseguições e injúrias por causa do nome de Jesus, seja pelo trabalho dedicado em levar mais almas para o reino de Deus. Também fala que teremos um corpo glorificado, ou seja, sem as limitações desse corpo material. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Vemos o ser humano numa busca desenfreada pelo corpo perfeito. As clínicas de estéticas e academias vivem o tempo todo cheias. Mas você já parou para pensar na fragilidade desse corpo em que vivemos? Aquele corpo sarado de hoje amanhã estará castigado pelo tempo. Um pequeno mosquito é capaz de matar um ser humano. Veja o quanto não somos nada. O dinheiro compra tudo, menos a saúde. Steve Jobs revolucionou o mercado tecnológico com a Apple. Se tornou um dos homens mais poderosos do mundo. Porém, seu poder aquisitivo não foi capaz de o livrar de um câncer no pâncreas. Em 2011, morreu aos 56 anos com uma fortuna estimada em 7 bilhões de dólares. Porém, nos céus, o nosso novo corpo não sofrerá com esses danos. Um corpo que não se cansa, não sente dor, não envelhece e não morre. Outro grande engano plantado pelo inferno é de que todos vão para o céu. Se era cantor e morreu, vai cantar lá no céu. Se era uma pessoa engraçada, vai alegrar o céu com suas piadas. Se era famoso, foi brilhar no céu com seu talento. Infelizmente, nem todos vão para lá. Não por decisão do Altíssimo, mas por escolha de cada um. Pense agora em alguém considerado o maior homem do mundo. O Senhor Jesus revelou que o menor no reino de Deus é maior do que qualquer nascido de mulher. Para termos uma pequena imaginação de como serão os céus, observe a criação de Deus aqui na terra. Cada detalhe nos fascina. Agora, imagine os céus. Será que Deus o faria inferior a isso? Os maiores detalhes descritos na Bíblia sobre o lugar celestial foi a visão de João relatada em Apocalipse 21. Fala-se de uma cidade com medidas iguais, de ruas de ouro, muros de pedras preciosas, de portas de pérolas, onde não haverá mais sol nem lua, pois a glória de Deus brilhará sobre ela. É algo glorioso. Meditando sobre tudo isso, dá até vontade de ir logo para lá, não é verdade? Pense nos céus todos os dias, e ele se tornará mais atraente do que o falso brilho desse mundo. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Essa série termina por aqui. Para mais informações sobre o céu, permaneça fiel até o fim, e você descobrirá com seus próprios olhos muito mais do que aquilo que lhe apresentamos.